Placa-Mãe é a nova animação brasileira que chega aos cinemas em outubro. Nela, Nadir, uma androide que vira cidadã brasileira, adota as duas crianças David e Lina em um futuro distópico em Minas Gerais. Eu conversei com o diretor do filme Igor Bastos sobre a história de Placa-Mãe, as inspirações e muito mais. Confira. Queria primeiro que você nos contasse um pouco sobre essa história do filme, não a história do filme em si, mas de onde surgiu a ideia, essa inspiração para trazer e concretizar a Placa-Mãe até ele chegar, né, no cinema. Bom, em 2017, uma robô chamada Sophie ganhou cidadania lá na Arábia Saudita. E aí eu fiquei pensando assim, como é que seria ter robôs no Brasil, assim. E é engraçado, assim, porque várias dessas questões legais do Brasil passam sempre muito por Minas Gerais, né? A gente tem Juscelino Kubitschek, que troca a capital do Rio de Janeiro para Brasília, você tem o movimento das diretas já, que começou aqui, e eu fiquei pensando que talvez se robôs fossem de fato ter cidadania, acho que passaria por Minas Gerais, muito pela essa história nossa de sermos muito protagonistas, né, nessa história do Brasil. Comecei a me imaginar assim, e comecei a perceber que, na verdade, a gente não tem substrato, a gente não tem matéria-prima para pensar um futuro mineiro, brasileiro, seja lá o que for. E aí, sempre que a gente começa a pensar sobre esse futuro, vem essas imagens que normalmente, enfim, ou um futuro mais americano, que é aquele futuro mais Blade Runner, mais sombrio, o mundo está acabando e tal, ou a gente tem também aquele futuro mais japonês, com LED, com, né, essas coisas de robô gigante, essas coisas que os japoneses têm. E aí eu percebi que a gente fazia pouco esse exercício. E aí eu me propus fazer esse exercício, assim, da gente pensar, né, como é que o Brasil anda, né, na timeline, assim. E aí, nessa época, eu ainda morava em Belo Horizonte. Assim, Belo Horizonte é uma coisa engraçada, porque você tem prédios super modernos e do lado tem um prédiozinho dos anos 50, assim, né? Então a gente não evolui nessa hegemonia, assim, porque eu acho que esses países, como eles já passaram por guerra, terremoto, furacão, essas coisas, normalmente se destrói tudo, e aí você se pensa, como que vai ser agora? E aí eles refazem tudo, né? A gente não tem, e ainda bem que a gente não tem nada disso, então a gente vai nesses soluços, nessas pequenas ações individuais, e ao mesmo tempo o passado ele vai deixando rastros assim no cenário, né? E aí eu comecei a perceber isso mesmo, olhando no entorno, e quis trazer isso para o filme, assim, de tentar imaginar essa relação com a natureza que a gente tem, que eu acho que, não sei se assim, se alguém já teve curiosidade eu nunca fui para a Europa, assim, mas se você pega o mapa da Europa e olha, assim, você quase não vê vegetação. E no Brasil, ao contrário, você quase não vê cidade, assim. E aí, essa relação que a gente tem com a natureza é muito próxima, assim, né? Acho que em todos os estados do Brasil, até mesmo São Paulo, que é a nossa grande metrópolis, tem um parque do Ibirapuera, que é um baita de um parque, assim, no meio da cidade. Então, a gente tem essa relação diferente com a natureza, e aí a gente foi criando isso imageticamente, né, pensando como é que seriam essas imagens, como é que ficaria legal, e, e aí também fiquei pensando o que seria aí essa parte visual, né? Na parte do roteiro, eu fiquei pensando o que é ser cidadão, assim, porque cidadania é uma palavra muito ampla, é um conceito até, às vezes, até meio vazio, assim. E aí, como tem milhões de possibilidades, eu cheguei à conclusão até simplória mesmo, que cidadania é cuidar do outro. E aí eu fiquei pensando, qual que seria o máximo de cuidar do outro? Eu falei, acho que quando você adota duas crianças, seria o ápice da responsabilidade de cuidar do outro, assim. E aí também tem um pouco de pensar em subverter várias obras que pessoas adotam robôs, né? A gente tem obras do Spielberg, a gente tem umas obras espanholas também sobre isso,
Tem aquele filme japonês, que agora até fugiu o nome, porque, enfim, nome de filme japonês é sempre difícil lembrar. Mas tem um filme que é um robô que vem do espaço e aí eles adotam ele. Aí na animação a gente tem Invasorzinho, Lilo e Stitch. Então tem sempre alguém ou adotando um alienígena ou adotando um robô. Mas a gente não tem robôs nem alienígenas adotando crianças, assim. Então, queria subverter um pouquinho essa fórmula também, que eu achei que dava uma história legal. E aí foi isso, assim, e foi sendo construído junto com mais uma equipe, né? Que enfim, foi dando opiniões e tudo. E eu acho que também os atores também ajudou muito a construir esse filme. Esse filme, ele não parece, mas ele tem muito improviso nele, assim, porque como a gente normalmente grava as vozes antes de animar, deixei os atores trazer a carga deles de ator, porque também meu primeiro filme e tinha grandes atores muito experientes, e aí eles meio que me ajudaram a dirigir o filme, assim, foi bem colaborativo. E aí foi uma experiência muito legal. Acho que não sei se eu respondi a pergunta ou se eu viajei demais, mas acho que é isso, assim, a gente foi construindo isso junto e chegou um ponto que acho que estava todo mundo imaginando, assim, como é que seria esse futuro e tudo. Acho que acabou que isso encantou a equipe também. Entendi. Eu tô com uma pergunta na minha cabeça aqui sobre essa questão da história, mas eu vou deixar ela mais para frente, porque ela é uma pergunta que trata mais do meio do filme para o final. Mas eu queria que você contasse para a gente também, assim, é, nós temos uma tradição de lançar filmes nacionais, e é uma tradição até muito bonita ao longo da história, é claro que com muito trabalho e com com quebras de barreiras pelo cinema, mas animações a gente tem visto uma crescente basicamente nova, né? E aí você traz Placa-Mãe nesse formato de animação. Queria que você contasse para o nosso público, que você falasse um pouco sobre qual foi o processo de criação na parte técnica, quais técnicas que foram usadas na produção, que tipo de animação que é essa, para uma pessoa leiga, por exemplo, que não entende de animação, ela pode, né, se confrontar com comparações com outras animações e não entender bem. Você podia explicar para a gente, por favor? Na verdade, o filme ele tem uma mistura de técnicas, né? É, essa técnica, popularmente, comercialmente, ela é chamada de 2D, que seria os dois planos, né? Que é uma técnica muito utilizada na TV, e acabou que o Brasil acabou absorvendo ela por dois motivos. A gente criou uma tradição de fazer animações para TV muito forte, com o Show da Luna, Peixonauta, Irmão do Jorel, Boris e Rufus na Disney, enfim, a gente tem essa tradição da TV e acabou que a gente ficou muito forte nessa linguagem dessa técnica que é mais utilizada na TV. Ao mesmo tempo, eu tinha uma preocupação de o filme ter cara de filme, sabe? Porque eu falo muito assim, a animação, às vezes tem muito artista plástico que faz animação, e aí acaba que, pô, é bonito, mas o filme acaba que não fica tão legal, assim. Na verdade, eu sou uma pessoa do cinema que, por escolha, decidi fazer animação, assim. E aí eu tinha essa preocupação de deixar com cara de filme. E uma das coisas que a gente queria muito é que os personagens tivessem sombra. Então você vê que tem sombra no nariz, sombra no queixo. E a gente começou fazendo isso na mão, cara, frame por frame, porque uma animação são 24 desenhos por segundo. Então a gente abria os 24 desenhos e ia pintando a sombra, desenho por desenho. E aí, com um mês fazendo isso, eu fiz o cálculo de quantas pessoas eu precisava fazendo isso para conseguir entregar o filme e descobri que eu não tinha dinheiro para isso. Então a gente começou a evoluir essa técnica e aí a gente passou por 4 processos até eu conseguir automatizar essa sombra. A gente criou uma espécie de um plugin mesmo assim, que aí automatizava a sombra, que ele usava o próprio desenho dentro do desenho para fazer a sombra, sabe? E aí a gente conseguiu automatizar essa sombra que deu esse aspecto 3D. Engraçado porque algumas pessoas acham que o filme é 3D, Uhum. mas não é 3D. Ele é um 2D com luz e sombra. A gente teve recentemente uma animação que fez isso muito bem. Inclusive, quando a gente estava no meio desse processo, na segunda etapa desse processo, esse desenho saiu e eu falei, pô,
os estrangeiros conseguem, nós também temos que conseguir, que é o Klaus, da Netflix, que eles conseguiram fazer um software que faz justamente isso. E eu falei, só que o software não estava disponível, ninguém tinha acesso a ele, tudo. Eu falei, não, a gente vai conseguir fazer também. O nosso é bem mais uma gambiarra, porque Brasil é Brasil, né? O nosso é muito mais uma gambiarra do que um software, mas funcionou, ficou super legal e ficou inovador, assim, porque deu uma cara. Essa gambiarra acabou que virou estética e deu uma cara legal, assim. Normalmente o cinema de tela de projeção, né, de sala de cinema, tem muitas animações 3D. E como a gente queria fazer um filme com essa linguagem de cinema, com grandes músicas, né, essa coisa assim do ter o plano mais próximo também, né? Então a gente queria que tivesse essa tridimensionalidade. E ao mesmo tempo a gente também eliminou a linha, porque na verdade enfim, o cinema gravado ele também não tem linha, né? Então a gente queria que ele ficasse mais próximo. E na pós-produção do filme, quando a gente jogou lá no After Effects, eu também simulei lentes de câmera para a gente ter essa linguagem live action. Ah, aqui vamos pôr uma lente 50mm. Ah, aqui eu quero uma lente mais maior, menor. E também a gente colocou um efeito que chama optical glow, porque aquela lente de cinema, na verdade, são vários vidrinhos lá dentro, né? Como se fosse um copo que tem vários pedaços de vidro lá dentro. E normalmente entre um vidro e o outro dá uma esfumaçada. Que aí, e a gente simulou isso também, como se a lente tivesse gasta. E também o grão da película, como se a gente tivesse rodado em película. Assim. Então o filme. Até que na TV não dá muito para ver isso, não. Mas na tela grande dá para ver que tem uma películazinha ali que a gente aplicou, que é uma película que eu gosto muito, de 35mm. E aí a gente tentou dar essa cara, assim, de live action. Eu acho que, inclusive, isso é uma das coisas que fez a gente ir bem nos festivais de live action, mais do que nos festivais de animação. Os festivais de animação a gente foi legal, mas nada surpreendente. Nos festivais live action foi muito surpreendente, assim, foi um baita sucesso. A gente ganhou prêmio em festival que nunca tinha dado prêmio para animação. A gente passou em festival que nunca tinha passado em animação. Uma animação. Então, acho que essa busca incessante por tentar aproximar essa coisa de ser cinema em si, acho que deu essa carga assim para o filme. Eu, como fã de cinema, desde de criança, eu sempre fiquei imaginando Minas Gerais, como ela é gigante, como que ela daria bons roteiros de filme, sabe? Minha família é de Juiz de Fora, então eu sempre fico viajando aqui para a Zona da Mata, e eu sempre fui imaginando no meio do caminho esses cenários. Você acha que tem mais espaço para filmes usando a nossa terra como fundo? Ou seja, você, Igor, tem mais planos de continuar usando nossa Minas Gerais, né, como plano de fundo para as telas? É engraçado que seja Juiz de Fora, porque o nosso próximo filme se passa na Zona da Mata. A gente já está fazendo um outro. Dessa vez também é fantasia, mas envolve uma celebridade, vamos dizer assim, de Minas. E eu acho que tem, nossa, eu acho que tem muito cenário para usar assim. Minas Gerais são muitas, né? Como diz o Guimarães Rosa. Então a gente pode fazer desde faroestes a ficções científicas. Esse agora que eu estou fazendo tem uma pitadinha de steampunk, que eu estou fazendo mais no começo do século XX. Eu falei, não vou fazer um desenho animado realista, vamos pôr um pouquinho de steampunk, né? E eu acho que assim, a Zona da Mata é um lugar super querido. O sul de Minas tem muita água, muita cachoeira. Pô, daria uma baita fantasia medieval, sabe? Eu acho que assim, é entender esse território, e eu acho que é legal que os autores, né, sejam de livro, de quadrinho, de cinema, usem o território, porque a gente conhece muito bem o nosso território. Então, acho que até desprende a gente um pouco de ficar criando paisagens e foca mais no sentimento, nos personagens.
Então, assim, por exemplo, quando a gente foi pensar aquela cena do Santa Teresa lá, do viaduto Santa Teresa, uma das cenas mais fáceis de resolver no storyboard, porque o local já está posto, né? Uhum. Quando você tem que criar um local, aí você começa, tem que fazer quase com uma planta baixa e tal. Então, acho que isso é legal, porque ajuda também na história, sabe? E dá essa carga nossa. Então, eu espero que mais pessoas possam fazer quadrinhos, livros, histórias, que tem muita história de terror, então, em Minas Gerais. Em Ouro Preto dá para fazer uma coletânea, assim. Então, assim, eu acho que tem muito lugar para fantasia, e não só a parte realista, histórica, que também pô, interessa muita gente e é muito legal. Uhum. Mas eu acho que também de trazer essa coisa lúdica, fantástica, da nossa imaginação para o nosso cenário, assim, eu acho que isso é positivo e eu acho que tem muito lugar ainda para ser explorado. Ô, Igor, para finalizar, eu queria que você convidasse, fizesse um convite para o nosso público que vai estar assistindo essa semana esse vídeo, para poder ir no cinema assistir Placa-Mãe, que está um filme maravilhoso, uma história, para quem é de Minas Gerais, é inconfundível você se enxergar ali dentro, como você disse, de Santa Teresa, na hora que a cena abre, você já se enxerga. Então, é bem legal. Faça esse convite, por favor. Queria convidar todo mundo, dia 3 de outubro, a gente vai estar em bastante cinema aqui em Minas Gerais, acho que uma grande maioria, mais da metade, eu acredito, e aí convidar todo mundo para ir lá assistir, pode me escrever, se quiser me chamar no Instagram para a gente conversar, eu sou super aberto a isso, e quem gostou, quem não gostou, todo mundo eu acho que puder ir lá dia 3 de outubro. Acho que na sala de cinema tem uma coisa que esse filme ele foi muito feito para a sala de cinema. Tem grandes músicas, sabe? O jeito que é as cenas, esse acabamento que eu falei mais cedo, que acaba que nos monitores menores ele não aparece. Então, assim, acho que no cinema as pessoas têm mais chance de gostar, então por isso que eu espero que elas possam ir lá no cinema e vai ser muito legal. Você me ensinou que todo mundo pode ser uma família. Placa-Mãe, em breve, somente nos cinemas.